Com licença, posso ligar esses slides, tá? Na verdade, eu vou fazer a prova. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de paz, luz e aprendizado. E a mensagem de hoje do livro Palavras de Luz diz assim: assim como o infinito é uma lei para os estados das consciências, temos um infinito de planos no universo, e todos os planos se interpenetram dentro da maravilha de solidariedade. Cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraprovidência ministrar-lhe conhecimentos que não poderia suportar. Eu vou pedir a todos para nos preparar para a nossa oração inicial. Eu vou pedir a todos, nesse momento, aqueles que se sentirem confortáveis, a fecharem seus olhos, elevarem os vossos pensamentos em Jesus e vamos entregar a Ele esse momento inteiramente a Ele. Mestre Jesus, queremos neste momento, primeiramente, agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui a mais este encontro, onde possamos aqui todos aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Queremos também, Mestre, entregar em suas mãos todos os nossos momentos de aflições, os nossos medos, os nossos desesperos, para que o Senhor possa cuidar, tomar conta, Mestre, daquilo que não conseguimos mais cuidar, porque confiamos em Ti, Mestre. Pedimos ao Senhor, Mestre, que abençoe o nosso palestrante de hoje, Luciano, que preparou para nós este momento, onde ele poderá transmitir mensagens para que possamos absorver e colocar em prática em nosso dia a dia. Continue conosco, Mestre, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. E hoje o nosso palestrante é nosso querido irmão Luciano. Ele traz para a gente o tema O Óvulo da Viúva. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 5. Tenham todos uma boa palestra. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos falar sobre o óvulo da viúva. Quando eu peguei esse tema que o Reginaldo me passou, e quando a gente olha esse tema, ele está no Novo Testamento, né, nos Evangelhos de Marcos e Lucas, e ele é uma passagem bem curta. Tem uma explicação aqui do Evangelho que a gente vai usar, mas é uma passagem bem curta. Eu fiquei pensando como eu iria falar sobre uma passagem tão curta. Mas são dessas passagens que guardam grandes lições, né? Então a gente vai entender junto aqui. Se você quiser sentar lá, só ficar na sua frente. Vamos entender aqui o óvulo da viúva. Primeiro entender essas duas palavras que aparecem aqui. Óvulo. Quem sabe o que é o óvulo?
Ninguém? Ninguém arrisca? Oferta? Então, vamos lá, vamos entender o óculo. O óculo, ele é uma moeda, uma moedinha grega de pouco valor, pequeno donativo feito aos pobres, esmola. Então, é uma moeda, o óculo. É uma moeda, como se fosse umas 5 centavos, 10 centavos. Ele era usado para dar para os pobres. Só que é interessante que quem tinha essas moedas era justamente os pobres, né? Porque a gente está falando do óculo da viúva. E a viúva está numa condição aqui de pobreza. Então, o óculo é uma moeda de pouco valor, de baixo valor, como se fosse o nosso 10 centavos. E viúva? O que é viúva? Mulher cujo cônjuge morreu e não se casou de novo. Aqui não se casou de novo, eu coloquei como para o dicionário, mas ela pode ter casado de novo, né? Então, viúva, mulher cujo cônjuge morreu de novo. Por que nessa história aqui a figura da viúva é importante? Por que viúva? Não poderia ser só uma mulher, poderia ser um homem, poderia ser uma trabalhadora, mas tem viúva. Uma coisa interessante, essa aqui não é uma parábola. É uma história, um fato que é narrado nos evangelhos de Marcos e Lucas. Não é uma parábola, é um fato que foi narrado. Por que uma viúva, né? Será que tem alguma simbologia, alguma coisa importante para a gente na viúva? Quando a gente fala viúva, o que vem na cabeça de vocês? Solidão. Solidão. Ó, é o óculo da viúva. O óculo donativo, doação, valor pequeno. Então, a viúva fazendo a doação de algo de baixo valor, mas poderia ser qualquer personagem. Né? Por que viúva? Ela necessita também. Aí eu fui na Bíblia para entender se tinha alguma coisa na Bíblia falando sobre a viúva. E lá a gente tem um monte de passagens que falam sobre a proteção das viúvas. Eu achei muito interessante, eu trouxe 4 aqui para vocês. E no livro de Salmos, Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Aqui ele está dizendo, esse Pai é Deus, né? Que é o defensor das viúvas, ou seja, protege as viúvas. Lá no Novo Testamento, Epístola de Tiago, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nessa passagem, o que dá a impressão, o que dá a entender da viúva, da condição de uma viúva? Sofrimento, dificuldade, pouco dinheiro, porque era alguém que tinha um companheiro. Ela perde esse companheiro, fica numa situação complicada, que precisa de apoio, proteção. Lá no Velho Testamento, Isaías: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E por fim, Epístola de Timóteo, essa que eu achei muito boa, que diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, por isso agrada a Deus. Ou seja, cuidem daqueles que te deram a vida, cuidem daqueles que te educaram, daqueles que te criaram, daqueles que te sustentaram agora na necessidade. Bom, então aqui nós temos várias passagens falando sobre a proteção da viúva, que nos dá a entender que a viuvez era uma condição complicada. Nesta época, até hoje eu imagino que tenha seus problemas, né? E que a viúva era alguém que precisava de ajuda, de apoio. E é justo essa pessoa que faz uma doação. A gente vai ver na passagem aqui. Então vamos lá na passagem. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o declaravam em mudança. Vamos entender uma coisa. Gasofilácio, alguém sabe o que é? A urna. A urna? A urna tem aqui no televisão?
tinha? As doações, não. Não? Reginaldo não pôs aqui, o João, a Fátima. Ah, só de mensagem, né? Mas não do dinheiro Não, dele. sim. Tem? Ah, é o Pedro, das outras lá? Não, É uma não. Mostra ela aí. Mostra aí, Pedro. Olha, Tem sim. olha, eu não sabia que tinha um gasofilácio. E tem outro aqui. Então, o gasofilácio era um cofre ou local onde se recolhiam doações, ofertas e templos religiosos, conforme a imagem. Muito bom, para a gente entender cada palavrinha. Então, estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, ele estava sentado numa posição onde ele via essa urna e ele via as pessoas que por ali passavam. Ao observar de que modo o povo lançava o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está lá em Marcos e Lucas. Vamos entender essa passagem. Então a gente volta aqui para a imagem que a Iá gerou, muito bonita aqui para nós, da passagem do homem da viúva, e que nos chama a atenção naquilo ali. Jesus. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava o dinheiro, e aí a gente tem que fazer uma pergunta, né? Antes disso, desculpa. Da onde que veio essa passagem? Está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda ou que é a vossa mão direita. O que já quer dizer essa frase de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O que vocês entendem por essa frase? Essa sua oferta, eu não faço parte. Oferte, doe, mas em silêncio, né? Muito bem. Nessa passagem, nesse capítulo, a gente vê ali esses itens. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar retribuição, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Todos esses itens aqui dizem respeito às nossas ações de auxiliar quem precisa, mas sem que você, como disse ali, que alarde, se faça mostrar, ou que você faça a pessoa se sentir mal porque você ajudou ela. Mas tem um detalhe nesse capítulo que é muito mais importante do que isso tudo que a gente já vai comentar. Eu comentei que essa passagem está no Evangelho de Lucas e Marcos. Não está no Evangelho de Mateus e nem está no Evangelho de João. E eu já dei uma palestra aqui que eu expliquei algumas coisinhas para vocês sobre os 4 evangelhos. Qual que é a diferença de Lucas e Marcos para João e Mateus? Quem sabe? Lucas não era judeu. Lucas não era judeu. Porque essa passagem só está no Evangelho desses dois. E João e Mateus não trazem essa passagem. Eu achei muito interessante isso. Mas o que tem de diferente entre um e outro? Lucas e Marcos eram discípulos? Não. Mateus e João eram? Mateus e João eram testemunhas oculares do que estava acontecendo. Então o que eles escrevem, eles viram. Lucas e Marcos, eles não estavam com Jesus. O que eles escrevem foi o que eles ouviram. Não foi o que eles viram, eles ouviram. Então, todo o evangelho dos dois é baseado em conversas com os demais discípulos ou outras personagens lá do evangelho. Por exemplo, Lucas, ele escreve muito baseado no que ele fala com Maria. Marcos já vem ali de Pedro, ele conversa muito com Pedro. Mas eles não estavam lá presentes nessa passagem, e justamente são eles que escrevem essa passagem.
Eu achei muito interessante isso, porque Mateus e João não colocam. Então aqui é um relato de alguém que contou para eles, não sei quem, pode ser os discípulos, olha, Jesus estava na situação de ser insensado, eles captaram isso e pensaram, isso aqui é muito importante, e vamos deixar de registrar isso. Só que tem diferença no relato deles, mas é pouquíssima coisa, mas que tem o mesmo sentido. Ali, Marcos diz assim, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava. Já Lucas, ele fala o seguinte, e olhando, ele viu os ricos lançarem suas ofertas no arco do tesouro, e viu também uma pobre viúva. Esse olhando, viu, observar, tem diferença ou é o sentido mesmo para nós? Essa hora que você tem diferença ou não sentido? Observar, eu acho que tem uma análise, né? E o Evangelho, aqui no Evangelho, segundo o Espírito, está a observar. Observar significa olhar atentamente, perceber, notar, analisar algo ou alguém. Quando você observa, você analisa, você começa a olhar, prestar atenção, o que ele está falando, o que ele está fazendo, quais são as consequências dessas ações, é mais profundo do que só o ver, né? Então, analisar, observar, e quem está observando? Jesus. Estando Jesus sentado em fronte das orações, a observar, olhar com atenção, perceber, notar, analisar, examinar. Jesus, como que ele nos observa? Como vocês acham que ele nos observa? Com profundidade. Oi? Com Com profundidade. profundidade? Porque ali a passagem é Jesus presente, né? Fisicamente olhando, observando. Mas e hoje? Como que Jesus nos observa? Nos olha, nos vê, nos analisa, nossas ações. Ele está observando, ele está observando o que a gente está fazendo? É a nossa consciência. Nossa consciência. Nossa consciência. E essa nossa consciência que nos observa, que olha o que eu estou fazendo com as minhas ações, ela me observa e ela carrega o Evangelho de Jesus. Porque como Jesus nos observa? Através do Evangelho. O que ele ensinou para a gente? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoai 70, amai os vossos. Ele deixou para a gente. A nossa consciência, a gente já conhece isso. E a nossa consciência nos observa e nos cobra dessas nossas ações. Como o João falou, as ações, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. O que eu estou pensando, eu estou transformando em ação. E o Evangelho está aqui, na nossa mente e no nosso coração. E ele nos cobra, ele nos observa. É só a gente fazer alguma coisa errada. Se você não tem uma consciência no Evangelho, você vai falar, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? E se você tiver aquele sentimento ainda, eu preciso ir lá e corrigir o que eu fiz, eu preciso ir lá e falar com aquela pessoa, isso é muito bom, porque é o Evangelho já absorvido e entendido. Mas essa passagem, ela fala de doar, né? De dar algo. Jesus está nos olhando, está nos observando. Observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Esta frase é sobre dinheiro, gente? Vocês acham que é sobre dinheiro? Não, sobre a atitude. É sobre o quê? Oi? Atitude, ação. Mas veja, era uma senhora viúva que não tinha condições. O que ela tinha, o pouquinho que ela tinha, ela foi lá e doou, em contrapartida com os demais que tinham muito e doavam em forma abundante. Ela não tinha, ela doou o que ela ia fazer falta para ela. A passagem só fala disso.
Mas é sobre dinheiro? É sobre o quê? Atitude, Intenção. desprendimento, Sentimento. sentimento, ou é sobre o uso que fazemos do dinheiro, que é diferente do que vocês falaram. Como que eu uso o meu dinheiro? Como que eu uso o que eu tenho? Não só dinheiro, mas aquilo que eu tenho. Como que eu faço uso disso? Veja só, eu fui pegar algumas passagens no Novo Testamento sobre dinheiro. Aí tem lá, dai a César o que é de César. O que Jesus está falando aqui? As coisas E os materiais. impostos, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus responde aos fariseus sobre o pagamento de impostos, mostrando que há distinção entre obrigações civis e espirituais. Então, ele está dizendo para a gente, o dinheiro, ele existe e ele é necessário. Quando ele for necessário, você o use, mas não esqueça das coisas espirituais. Use o que você tem de valor espiritual. Já vamos explicar melhor. Lembra da passagem do jovem rico? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Vocês lembram dessa passagem? Um moço muito rico procura Jesus. O que eu faço para ganhar a vida eterna? Se queres ser perfeito, vende tudo que você tem. Doa, dê todo o seu dinheiro. Vem e me segue. De novo, o dinheiro ficando de lado e o valor moral, espiritual. Jesus desafia um jovem a abrir mão de suas posses para segui-lo, revelando o apego ao dinheiro como obstáculo espiritual, porque ele não o segue. Depois a gente encontra, não se pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e as riquezas. Riqueza de lado, dinheiro de lado. Jesus alerta que o amor ao dinheiro pode competir com a devoção a Deus. E por fim, não acumuleis para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Jesus ensina sobre o valor eterno das ações espirituais em contraste com a acumulação material. Todas as quatro passagens estão dizendo para nós: o dinheiro existe, ele é necessário, ele é útil e importante, mas o que de fato conta não é o que é material, é o que é espiritual. Ok? Doações materiais são úteis? É necessário? Estou falando que não é para a gente fazer? Eu tenho que doar o alimento? Se eu tenho condições, eu vou doar o alimento. A roupa? Se eu tenho condições, o remédio e mesmo o dinheiro. Se eu tenho condições, eu preciso. Porque alguém não tem condições de se manter materialmente. Se eu posso auxiliar e ser útil, por que não? A viúva doou quantos centavos? 1 denário. 20 centavos. 2 denários. Não, 20 centavos. 2 moedas de 10 centavos. Ela deu 20 centavos. Hoje 20 centavos vale muita coisa? Mas era o que ela tinha. Ela doou. E era material, né? Tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha que lhe faria falta. Mas não é sobre isso que a gente está falando. E se eu disser que não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro que essa passagem fala. Vocês lembram da parábola dos talentos? Alguém não conhece a parábola dos talentos? É melhor perguntar dessa forma. Alguém não conhece a parábola dos talentos? Aquele senhor que está ali na frente ali, ele chama 3 de seus empregados. Para um ele dá 5 moedas. As moedas valiam muito lá na época. Para um dá 5, para outro dá 2 e para outro dá 1. E fala, ó, guarde o meu dinheiro e faça o bom uso dele. Passa um tempo, esse senhor volta, porque ele tinha viajado, e ele chama os 3 e pergunta para o primeiro, o que você fez com o meu dinheiro? Eu investi, comprei isso, comprei aquilo, rendeu, e aqui ó, teve 5 que você me deu, virou isso. O segundo, ele também pergunta, o que você fez das 2 moedas? Eu também investi e ganhou isso. Quando ele chega para o terceiro, a imagem cortou aqui, mas tinha um buraco aqui. O terceiro fala, eu tive medo de gastar, de perder, ter prejuízo com esse dinheiro, então eu enterrei ele num buraco esperando o senhor voltar. Esse senhor fica muito zangado.
e fala que ele era um servidor que não soube dar valor para a oportunidade que ele recebeu. E que ele poderia ter pelo menos colocado no banco esse dinheiro para render juros, né? Essa passagem aqui fala sobre dinheiro, os talentos, fala sobre o quê? Estou muito quieto todos. Fala sobre o quê? Oi? Lealdade, confiança. Lealdade, confiança. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Aquilo que você sabe fazer de melhor. É você ser útil, é você fazer algo, usar a oportunidade que Deus te deu. Aqui Deus deu uma oportunidade, é uma metáfora. Ele te dá condições. A gente vem aqui na carne, na matéria, na terra. A gente tem aqui a nossa vida, a nossa existência, uns com mais, outros com menos dificuldades, mas a gente tem condições de ser útil. Enquanto os outros dois foram úteis, um enterrou o talento dele e não fez nada. Essa passagem não é sobre dinheiro, é sobre o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus me dá de ser útil. É o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu de condições nesta vida para eu fazer alguma coisa, para eu fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que nós temos muitas condições de fazer, de realizar. Veja só, aqui no livro Fonte Viva, no Espírito Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 2, Emmanuel diz assim, que Jesus exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. A viúva deu 20 centavos. Quem lembra da passagem de Zaqueu, era um homem muito rico, quando ele encontra com Jesus, ele fala, vou doar metade do que eu tenho para os pobres. Uma deu 20, o outro deu metade da fortuna. Mas a ideia deles era a mesma, era serem úteis, era viver o Evangelho, viver aquilo que bom eles tinham aprendido. Qual a melhor doação que a gente pode fazer? Qual que é a melhor doação? Amor. Amor? Quando eu dou uma cesta básica, eu posso estar doando com amor? Mas qual que é a melhor doação que a gente pode fazer? A oração? Tempo. Tempo. A melhor doação que eu posso ter é a doar eu mesmo. É doar o meu tempo. É doar aquilo que... Porque eu posso dar roupa, eu posso dar remédio, eu posso dar dinheiro, eu posso dar cesta básica, eu só dei. Pode ter sido com amor, mas quando eu vou lá e me dou, eu dou o meu tempo, eu dou a mim mesmo para ajudar quem precisa, essa é a maior doação que a gente pode fazer. Vamos ler, a gente estava aqui apanhando com o áudio aqui, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Esse aqui é um vídeo, não sei se é chinês, se é tailandês, eu já assisti várias vezes, algum de vocês deve ter assistido. Vamos ver se vai funcionar aqui, que ele mostra justamente isso que eu estou falando para vocês. Aqui está desligado, né? Vamos ligar aqui. Quem está no online. Conversar com você, Bruna. Se você pegou...
จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Gostaram do vídeo? Já tinham assistido? Já? Ele... Por que chama herói anônimo, né? São pequenas... Oi? Uma pessoa comum. Pessoa comum, pequenas ações que fizeram a diferença para ele ser um herói para aquelas pessoas que ele ajudou. Ele fez por interesse? Não. Esse interesse é absoluto, total. Esse é o óbolo da viúva. Não é o dinheiro, é o que eu estou fazendo, do que eu recebi. Aquele dinheiro, ele representa o que Deus deu para nós de condições nessa vida para eu ser útil. O que eu estou fazendo? Às vezes a gente acha que eu preciso do dinheiro, que eu preciso trazer aqui uma cesta básica. Precisa, tá? Podem trazer cesta básica para casa, pode trazer roupa, não estou dizendo que não é para fazer isso. Mas é esperado que Jesus nos observa de que forma a gente usa o nosso tempo, aquilo que Ele nos deu, como que nós estamos usando. E a gente acha que a gente precisa ter muito para ajudar. Ele ajudou com dinheiro ali, mas aquilo foi de menos. Você viu que até o cachorro foi parar na casa dele depois, né? Aquela bananinha que ele pendurava ali para a senhora, que ele colocava, já corria. Até que ela descobriu que era ele, né? Vem, dá um abraço, ele ficou todo encabulado. Isso é que é o mérito de você fazer o bem sem ostentação. Para a gente encerrar, é justamente por isso que eu estou falando, que o Evangelho deixa de recado para nós. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer o bem, eu não posso ajudar. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Todo aquele que sinceramente desejar ser útil, é preciso querer. A gente precisa sair do sofá da nossa casa, a gente precisa sair do conforto, da acomodação e fazer alguma coisa. Não só doar algum material, mas doar a si mesmo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades,
não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, ignorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Ele está dizendo, se você se colocar no mundo, as pessoas que precisam vão chegar até você. Às vezes você só vai emprestar o ombro para a pessoa encostar a cabeça e chorar. Você vai emprestar os seus ouvidos para a pessoa desabafar, falar daquilo que angustia. Você já está fazendo a doação da viúva, daquela pessoa que precisa, como nós. A gente também não precisa? A gente não é necessitado? Ela era necessitada, ainda assim ela doou. A gente é necessitado, mas seja útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbvio da viúva. Todo aquele que pode ser útil, pode fazer a diferença para uma pessoa e não o faz, repense agora. Porque Deus nos deu muitas condições, muitas oportunidades. Vamos devolver esses benefícios que Deus nos dá em favor de quem mais precisa. Obrigado, pessoal.